Olá, bom dia, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Para você que está me assistindo agora pela manhã, como eu já disse, bom dia, mas talvez você esteja assistindo à tarde, em outro momento. Boa tarde para você. Para você que está assistindo à noite, boa noite para você também. Deus abençoe muito sua vida. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor hoje e eu quero lhe convidar em primeiro lugar a pegar um papel, um caderno, uma caneta para você anotar. Como da outra vez, eu vou usar esse quadro aqui improvisado para a gente anotar algumas coisas e aumentar a sua absorção, o seu aprendizado sobre isso que a gente vai falar nesse devocional de hoje. Então vai lá, corre, compartilha, chama alguém, lembra no WhatsApp, no grupo da sua célula, enfim, chama o pessoal. Hoje nós vamos fazer uma devocional baseado em algumas coisas que estão entre Gênesis 1 até Êxodo 14. Então tem muita coisa que a gente vai ver hoje bem legal, tá bom? Então eu quero convidar você a desligar a televisão, tirar tudo aquilo que possa atrapalhar a sua atenção. Se você dividi-la, pode ser que isso prejudique um pouco o seu aprendizado, o seu crescimento espiritual. Então é o que eu lhe convido. Tira toda a distração, se possível for, tá bom? E agora eu quero orar. Vamos pedir a presença de Deus? Vamos chamá-lo, vamos dizer: Pai, é o Senhor que está na frente disso aqui, nós precisamos do Senhor. Vamos lá? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, é em nome do Senhor Jesus que eu quero, em primeiro lugar, agradecê-lo. Agradecer pela vida que o Senhor nos deu, agradecer pelo alimento, pelo sustento, pela provisão, pela proteção, pelo lar em que nós residimos. Obrigado, Senhor, por essa internet, porque é através dela que nós estamos conectados. Enfim, Pai, o Senhor tem sido tão bom conosco. Te peço em nome do Senhor Jesus, Paizinho, me dá sabedoria nesse momento para falar o que tem que ser dito, da maneira que tem que ser dita. Pai, abre a minha mente, não permita que nada atrapalhe, não permita que nada deixe de ser dito, mas que tudo venha a ser feito para a honra e a glória do Teu santo nome. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa também todos que estão em casa nesse momento, para que nós possamos ter o maior aproveitamento e que toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Enquanto eu orava, veio uma coisa na minha mente. Caso você esteja assistindo essa gravação, esse devocional pela sua televisão, você pode desligar a internet do teu telefone, porque daí você não vai receber mensagem do WhatsApp, você não vai cair na tentação de abrir o Instagram. Isso aí vai facilitar bastante a tua vida. É uma dica para você aproveitar muito, tá bom? Existe uma frase de um pastor americano, Carlos McCord, que eu amo demais, eu amo ele. Ele é americano, mas mora aqui no Brasil, lá em São Paulo. Ele diz assim: aquilo que ganha a sua atenção ganha você. Aquilo que retém a sua atenção, ganha você. Então, se você dividir a sua atenção durante o devocional, durante aquilo que é importante, não pense que você vai ter o aproveitamento completo, perfeito, pleno. É aquela coisa, buscar o Senhor em primeiro lugar, né? Vamos lá. Eu quero falar em algumas coisas. Primeiro ponto, como todo mundo bem sabe, eu vou fazer um pequeno panorama aqui para todo mundo entender. Primeira coisa, a gente vê lá em Gênesis 1 que o Senhor, ele criou o céu, a terra, criou o mundo, criou tudo, tá lá, criou. Ele criou todas as coisas. E o segundo passo que ele fez foi o quê? Criar o homem. Criou o Adão e criou a Eva. Só que daí eles tiveram filhos, vocês lembram muito bem. Deixa eu ver se esse piloto melhora. Eles tiveram Caim, Abel, mas Caim matou Abel. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que o Senhor deu outro filho chamado Sete. Deixa eu só ver se está aparecendo bem aqui. Eu acredito que vai aparecer bem para vocês também. Sete. De Sete começou a geração do povo de Deus, digamos assim, que veio depois Noé,
e filhos e filhas, teve outras pessoas antes de Noé. Eu estou falando dos principais personagens, os principais homens da história que está na Bíblia. Não dá para falar de todos, é claro. E aí depois de Noé, várias pessoas lá na frente, e depois veio quem? Abraão. E Abraão teve 2 filhos, mas eu quero falar de um só agora, que foi o Isaac. Depois de Isaac, a Bíblia diz que ele teve filho, 2, mas eu quero falar de um, que é o Jacó. E aqui já começa uma chave, porque foi a partir de Jacó que o Senhor, ele formou as 12 tribos. Por quê? A partir de quê? A partir dos 12 filhos que ele teve. Na verdade ele teve 13 porque teve uma menina. Mas o que eu quero falar agora de Jacó é um único filho, que é o filho chamado José. Aquele que foi perseguido, aquele que foi vendido como escravo e foi morar lá no Egito. É isso que eu quero, ponto-chave, José. Porque depois de José, lá na frente, surgiu quem? Moisés. E é aqui que começa o nosso estudo. Porque eu quero que você entenda o seguinte. Recapitulando, Deus criou tudo, o primeiro homem e mulher foi Adão e Eva, geraram filhos, um deles foi Sete, geraram várias pessoas, depois veio Noé, depois Abraão, Isaac, Jacó, um dos 12 filhos, dos 13 foi José, e eu quero chegar aqui, Moisés. Porque após a morte de José, que foi governador, o povo de Deus ele se tornou escravo. A Bíblia diz que os egípcios viram que os hebreus cresceram tanto, se multiplicaram tanto que temeram. Temeram no seguinte pensamento: se essa galera, se esses hebreus que estão em número maior do que a gente, se eles se unirem com um dos nossos inimigos, eles vão nos dominar, E o que acontece? Nós precisamos fazer algo. E a ideia que eles tiveram foi escravizar. É por isso que o povo de Deus foi escravizado no Egito. E aí, o que é que acontece? Como todo mundo bem sabe, aparece Moisés. Só que Moisés, ele teve uma batalha. Ele lutou contra quem? Deixa eu pegar o piloto. Ele lutou contra o faraó. Contra o faraó. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Vamos tentar representar melhor esses personagens aí. Por quê? Porque Moisés, ele representa o... Será que fica bom aqui? Dá pra ver legal? O libertador. Ele representa... Deixa eu ver se ficou legal. Acho que dá, não dá pra ver? O libertador. Só que ele também representa quem? Aquele que traz a voz de Deus, o comando de Deus. Então, ele é o libertador e a voz de Deus. E o faraó representa quem? O faraó representa o diabo. É aquele que quer aprisionar, que quer escravizar quem? O povo de Deus. Então, entre Moisés e Faraó existe uma rixa, existe uma disputa, uma luta. Mas aí, o que é que acontece? Deixa eu fazer uma puxadinha daqui. Ó, vamos pra cá. Tá dando pra ver bem, não tá dando? Tá legal? Estão entendendo até aí? Deus criou todas as coisas, chegou até Moisés. Moisés, ele representa o libertador. Moisés representa a voz de Deus e ele lutou contra o faraó, que nesse caso representa o diabo. E Moisés representa quem? Cristo. E Moisés representa Jesus Cristo. É por isso que esse é o diabo, esse é Jesus, esse é o libertador, esse é a voz de Deus. Ok? Então vamos lá. Moisés, o que é que ele faz? Primeira coisa, ele solicita, ele chega no faraó e diz: ó, faraó, é o seguinte, eu quero solicitar, eu quero que você liberte
liberte o povo. Então ele solicita a liberdade. E o faraó, ele aceita de bom grado? É óbvio que não. E o que acontece? O faraó ele rejeita esse pedido. Só que quando ele rejeita, ele não está rejeitando Moisés, ele está rejeitando o próprio Deus. Ele rejeitou. E aí, ok, rejeitou, aí o que é que Deus faz? Diz a Moisés, vai lá e diga a ele que agora eu vou mandar pragas. E aí o Senhor começa a mandar libera as pragas. Contra quem? Contra os egípcios. Será que tá dando para ver bem, gente? Acho que tá, não tá? Quantas pragas foram? Vocês lembram? Foram 10 pragas. Só que aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Após a rejeição, o Senhor libera as pragas, foram 10 pragas, só que tem um detalhe. Antes da décima praga, o Senhor institui a Páscoa. Antes do Senhor liberar a 10ª praga, a última praga, aquela que vai dar o estopim para o faraó liberar o pessoal, o povo de Deus, os hebreus, e saírem do Egito, o Senhor institui a Páscoa. E aí o que acontece? Eu quero falar com você agora justamente sobre isso, sobre a Páscoa do Senhor. Em primeiro lugar, eu cheguei tudo nesse ponto para você entender como se deu origem à Páscoa, onde foi que realmente ela surgiu. Então ela surgiu nessa disputa, nessa batalha entre o povo de Deus, entre Moisés, o faraó, os egípcios, essa confusão toda. E aí eu quero estabelecer com vocês alguns pontos que caracterizam quem é a Páscoa, ok? Como é que era feita a Páscoa do Senhor? Vamos lá? E é por isso que a partir de agora eu quero que você abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 12. Vai lá na sua Bíblia, Gênesis capítulo 12. Deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Capítulo 12, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Versículo 3: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Aí vocês vão calcular quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro, olha lá, versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, ele pode tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel vai imolar no crepúsculo da tarde. E depois no versículo 7 diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, pode ficar até pela manhã, vocês devem queimar. E aí lá na frente o Senhor vai dizer o porquê de fazerem isso. Então vamos lá, eu quero destacar com vocês o seguinte. Primeira coisa, a Páscoa tem que ter o cordeiro. Esse cordeiro, ele precisa ser, como já diz, né? Macho. Ele precisa ter 1 ano de idade. Ele precisa o que mais, minha gente? Lembram? Vai falando aí. Ele precisa estar sem defeito.
Essas são algumas características do cordeiro. Você precisa assá-lo. Você precisa comer todo, não deixar nenhuma sobra. Assar e comer, sem deixar nenhuma sobra. Deixa eu ver o que mais. Depois, sabe o que é interessante? O Senhor disse que pegue o sangue. Pega o sangue e passa. Vou botar aqui nas portas. Nas portas. E aí você passa em toda a porta. Então o Senhor, ele começa a direcionar o povo a como fazer a Páscoa. E depois lá na frente ele vai dizer o que significa. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: a Páscoa, ela concorre, assim como Moisés contra Faraó, a Páscoa ela concorre contra quem? Contra a morte. Porque a Páscoa ela representa a morte do Cordeiro, que vai representar o livramento do povo de Deus. Então o Senhor diz, passa esse sangue lá nas portas, porque à meia-noite eu vou matar todo primogênito macho que estiver sem essa identificação do sangue do Cordeiro. Interessante, né? Jesus nem existia ainda e o sangue do Cordeiro já foi representado aqui. Então vamos lá. Esse sangue, ele te traz liberdade. Esse sangue é o que vai promover a identificação, se você é ou não do povo de Deus. Porque o Senhor disse, quando eu for e eu não encontrar em qualquer casa no Egito sangue, se tiver uma casa em que a porta não estiver manchada pelo sangue do Cordeiro, purificada pelo sangue do Cordeiro, eu vou matar o primogênito macho, seja ele algum homem, algum menino, seja os animais machos. E a Bíblia diz que à meia-noite houve um grande pranto, de choro, de tristeza, de dor, de sofrimento no Egito, porque o Senhor, ele exterminou todos os primogênitos machos do Egito. Mas sabe quem não foi atacado, quem não perdeu ninguém? Foi o povo de Deus, porque o povo de Deus é aquele que escuta a voz dele e obedece. Olha, eu quero dizer uma coisa para você: não basta ouvir, tem que obedecer. Isso é uma chave para esse devocional de hoje. Não basta ouvir, você precisa obedecer. Vamos para frente? A Páscoa, ela representa vida. Vida. E essa vida, ela luta contra quem? Contra a morte. Vou botar aqui, a morte. E essa morte é a morte dos primogênitos, a morte que veio à meia-noite, a morte de todos os animais machos. Então, a morte representa grande lamento, perder. Então, o Senhor, ele diz assim, prestem atenção, eu tenho vida, e vida em abundância. Muito bem, em abundância. Mas para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Você está debaixo do sangue do Cordeiro? Sim, você está sim. Diga amém aí da sua casa. Não tenha medo de dizer essa afirmação. Eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Mal nenhum virá sobre a minha casa. Quando o espírito da morte passar, ele vai ver que aqui, essa casa, não por nós, mas pelo sangue de Jesus, ela está blindada. Tenha fé. Vamos continuar? E aí, gente, eu acho interessante o seguinte. O Senhor disse lá, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. 13, capítulo 13 do Êxodo. Vai lá comigo. 13:9. 13:9. Pega a tua Bíblia. 13:9. Diz assim: a Páscoa será como sinal na tua mão e por memorial entre os olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Meu Deus do céu! Olha para isso, Deus, o nosso Deus é um Deus de memorial. Ele diz, a Páscoa
a Páscoa, ela precisa ser lembrada, ela precisa ser representada todo ano. Então o Senhor diz, ó, isso aqui é um memorial. E eu pergunto a você, quais são as experiências que você já teve com Deus ao longo da sua vida? Você precisa lembrar delas, porque elas devem ser consideradas como um memorial daquilo que Deus já fez na tua vida. Traz fé, traz força. Mas vamos lá, o memorial, isso vai servir como o quê? Como uma marca. Como uma marca. Uma marca. Sabe quando a gente tem uma cicatriz? Eu tenho uma cicatriz aqui quando eu era criança. Até hoje eu tenho ela. E ela me faz lembrar perfeitamente da experiência que eu tive para conseguir. Então é por isso que o Senhor está dizendo, grava isso na tua mente. Isso tem que virar uma marca para ficar impregnado em você. Que o Senhor tirou o povo dele das mãos do faraó, do diabo. Ele é fiel. E depois ele diz, vocês precisam lembrar disso para quê? É uma lembrança para obedecer. Espero que esteja vendo com isso aqui, porque o meu piloto vermelho eu não encontrei. Obedecer, marca, memorial, que serve como uma marca, como lembrança para obedecer. E você precisa também fazer, sabe o quê? Você precisa falar, você precisa passar para as outras. Ou seja, ele está dizendo, vou botar aqui para ficar melhor. Ele diz assim, ó, eu quero que seja algo perpétuo. Que dure para a eternidade. E isso só dura para a eternidade se vocês falarem, se vocês testemunharem, percebe? E no livro, eu quero dar outra chave. O Senhor diz que é memorial, para ficar gravado. E agora eu quero que você volte lá no capítulo 12, no versículo 43. Olha comigo o que diz. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Presta atenção, igreja, nenhum estranho comerá dela. Isso quer dizer que lá no memorial, anos depois, o estranho não vai poder participar. Por quê? Porque nós não temos sangue dos hebreus, nós não somos judeus, nós não temos a descendência deles. Mas aí tem um detalhe, a gente estava de fora, porque a gente é estranho. Só que no versículo 48, olha só, capítulo 12, versículo 48, olha o que diz. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser, ele desejar de coração celebrar a Páscoa do Senhor com vocês, tem um detalhe. É possível, mas tem um detalhe. Ele precisa ser circuncidado. Todo macho, e então se chegará e a observará quem? A Páscoa, executará a Páscoa. E será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Gente, o que é que representa a circuncisão? Circuncisão. O que é que ela representa, gente? A circuncisão, ela representa a aliança de Deus. A aliança de Deus com o homem. Então o Senhor está dizendo, por mais que você não tenha uma origem judaica, você não seja hebreu de hebreu, você pode sim participar da vida que eu tenho para você através do sangue do Cordeiro, se você fizer uma aliança comigo. É por isso que ele diz, quem crê, quem confessa a Jesus com seus lábios, você tem uma nova vida, você creu nele, você adquire esse direito de ser filho, você deixa de ser criatura para se tornar filho de Deus. Isso é incrível. Observe, no início nós não poderíamos participar da Páscoa, mas como estrangeiros que se circuncidaram, ou seja, circuncisão aqui dentro, no nosso coração, é apartar-se das coisas do mundo, é abrir mão daquelas coisas que não convém, para dizer assim, eu pertenço ao Senhor, eu me rendo ao Senhor, mas isso não pode ser apenas de boca, de lábios, tem que ser de todo o nosso coração, você precisa se render ao Senhor. Então, quem tem aliança, circuncisão é uma aliança. Se você tem uma aliança com o Senhor, você faz parte da Páscoa, você pode celebrar a Páscoa. E essa Páscoa representa o Cordeiro que morreu por você. Então vamos lá.
E tem mais, eles, você agora não é apenas um estrangeiro que pode fazer parte da Páscoa. Você agora é como natural da terra. Isso me faz lembrar que lá em Romanos, a Bíblia diz que nós éramos como jambuzeiros brabos. Ou seja, o Senhor Jesus é a videira. Dele vem os judeus, porque ele é judeu de judeu. Ele é da tribo, leão da tribo de Judá, lembra? E nós somos os gentios, mas o Senhor disse, vocês podem ter acesso a mim, através de quem? Qual que é a palavra, Jesus? Através de ser enxertados. É por isso que nós éramos um tipo de árvore diferente, de natureza diferente de Deus, mas ele diz, se você fizer aliança, se você se render, você pode ser enxertado na videira verdadeira, e agora você tem o direito de se tornar um com Cristo. Então porque eu sei que você que está me ouvindo, você já abriu mão de tudo aquilo que não vem do Senhor, você já se entregou ao Senhor, e saiba que você agora faz parte do povo de Deus também, você é natural da terra, você é natural da videira, porque você foi enxertado. Lembra no interior, quando as pessoas fazem enxerto, pega um pedacinho daquela árvore, quebra, pega daquela outra árvore, encaixa, passa uma lã, algo que prenda, e aquilo ali vira um enxerto. Mas o que eu quero dizer para você, para finalizar, é que a nossa Páscoa hoje, ela é representada, ela é Cristo. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. É Ele, foi Ele, é por Ele. Então, a morte de Jesus é quem pagou pelos nossos pecados e Ele se transformou o nosso advogado, libertador, voz de Deus, contra o diabo. É Jesus Cristo. Então, hoje nós não celebramos a Páscoa com chocolate. Pelo contrário, nós celebramos crendo naquilo que o Messias, o Filho de Deus chamado Jesus, Ele fez por nós na cruz. Então, se você vai celebrar a Páscoa, lembre-se que a Páscoa se chama Jesus. Ele sim é o Cordeiro de Deus sem defeito que entregou a sua vida para nos gerar vida. E você tem essa vida. A vida de Deus habita em você. Então creia que Ele já pagou por todas as nossas dívidas. Se você está me ouvindo, se você está tomando posse dessa mensagem, desse devocional que eu estou fazendo aqui com você, eu quero lhe dizer uma coisa. Coloca aí, hashtag somos salvos. Hashtag somos salvos. Coloca aí, bota no chat se dá para colocar, compartilha, diz assim, vem, se você não assistiu ainda esse devocional, vem, porque você precisa entender que antes nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos do mundo, mas o Senhor Jesus nos libertou, porque nós entregamos a nossa vida a Ele, nós fizemos uma circuncisão, nós fizemos o corte, nós não temos mais nada a ver com as coisas que vêm do mundo, nós entregamos a nossa vida para o Senhor e Salvador. E eu quero dizer uma coisa para você aqui pertinho. Fica tranquilo, a tua vida está guardada, nada vai te acontecer. E qualquer tribulação, problema, isso é só ao derredor. Pode até balançar o seu barco, mas lembra daquela frase? Quem tem Jesus no barco, o barco não afunda. Então vou terminar falando uma coisa. Aquilo que tem a sua atenção, tem você. O que é que tem a sua atenção? É o mundo nesse tempo de quarentena ou é Cristo? Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor tome posse de todo o nosso coração, nosso interior. Queremos entregar nossa vida para Ti. Nos ajuda a celebrar a Páscoa aqui ao Senhor. Retira da nossa mente tudo aquilo que não vem. Retira da gente as distrações. Nos ajude, Pai, a celebrar o Senhor de todo o nosso coração, fortalecendo a nossa aliança. Abençoa os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Espero que essa mensagem tenha abençoado você. Tá aqui, você pode anotar. Vou aproximar um pouquinho mais agora, para você ver melhor. Talvez tenha alguma coisa que você não tenha visto. E aí você pode escrever, tá bom? Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.
Família tem um próprio aplicativo. Isso mesmo! O aplicativo mostra as últimas notícias, a agenda de todos os eventos e você ainda pode ter acesso a conteúdos como o Boletim da Célula, baixar apostilas de estudo, assistir também os cultos de domingo e Tadel, fazer doações para a construção do templo e ainda dar o seu dízimo e ofertas pelo aplicativo.